Queridos irmãos, bom dia, sejam todos bem-vindos. Peço que desliguem os microfones, por favor. E nós, em nome de Jesus, vamos iniciar a nossa segunda parte da nossa programação. O texto de Lucas 9, 57 e 58 diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Amém? Hoje, nós vamos falar sobre o capítulo 76 do livro Desejados às Nações. E tem como tema conhecer, ou Judas. E a série é Conhecer Jesus é Tudo. E quem está conosco é o nosso irmão Rodrigo Batista, da NOB. E com ele a palavra. Seja bem-vindo, irmão. Obrigado, irmã. Bom dia a todos os irmãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos. Amém. Bem, irmãos, eu quero agradecer novamente a Deus pela oportunidade de estar aqui juntamente com os irmãos nessa série, falando sobre o conhecimento de Cristo. E foi-me designado nessa manhã compartilhar com os irmãos a mensagem onde nós iremos falar um pouco sobre Judas. Os irmãos aqui que já assistiram ou gostam de assistir alguns filmes, eu particularmente, eu fico um pouco decepcionado quando alguém me indica assim, algum filme para assistir e quando eu vou assistir esse filme ele tem um final triste. Tudo que a gente faz na vida, sempre a gente quer ter um final feliz, ver um final feliz ou ouvir um final feliz, né? E, infelizmente, quando nós estudamos aqui a vida de Judas, nós encontramos uma história que, infelizmente, ela não termina, ela não tem um final feliz. Mas a palavra do Senhor nos diz que tudo que foi escrito na palavra de Deus foi escrito para o nosso ensino, né? E também servirá como aprendizado para todos nós. Então, nós iremos aqui estudar um pouco sobre a vida de Judas. Vamos estudar aqui um pouco, vamos relembrar o que o Desejado de Todas as Nações, capítulo 76, nos falam a respeito da história desse homem, né? Quem foi Judas, qual foi a missão que ele foi incumbido a fazer aqui na terra. Bem, irmãos, o texto que foi lido para a nossa oração, que foi Lucas, capítulo 9, versículo 57 e o versículo 58, nos traz aqui a memória sobre um homem. A Bíblia, ela não relata sobre esse homem, né? A Bíblia não menciona o nome desse homem, mas quando nós vamos para o espírito de profecia, nós encontramos ali quem é esse homem. Ellen White, ela fala um pouco, né, desse homem, que no caso era Judas. Cristo estava ali fazendo o seu trabalho, sua missão, e um homem chega para Cristo e diz a seguinte frase, assim, Senhor, para onde tu fores, eu também irei. E Jesus, sabendo ali o interesse daquela pessoa em querer fazer parte do discipulado, Jesus fala assim, olha, as raposas têm os seus covis, os pássaros também têm o seu ninho, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Esse homem que fez essa pergunta foi o próprio Judas, porque no chamado, Cristo, ali ele teve 12 discípulos, mas 11 foi chamado e um foi oferecido. Então Judas, ele ali também meio que se oferece para fazer parte do discipulado. Cristo, sabendo o interesse de Judas em querer fazer parte dos discípulos, né? Cristo ele deixa bem claro que o ministério dele não era um ministério terrestre, mas um ministério celeste. E naquele momento Jesus ele pega Judas
e engloba ali entre os 12 discípulos. Bem, irmãos, agora vem uma pergunta muito interessante. Cristo sabia que Judas não era uma pessoa convertida. Cristo sabia que Judas poderia ser o futuro traidor, né? Cristo sabia de toda a maldade no coração de Judas. Agora, por que que Jesus permitiu, por que que Jesus ainda colocou Judas em seu ministério? Irmãos, observe quando nós pegamos o texto bíblico que diz que o Filho do Homem, ele veio salvar, né? Ele veio libertar e salvar o que se havia perdido. Então a missão de Cristo foi trazer salvação e não condenação para o perdido. Então Jesus, irmãos, ele ali naquele momento, ele pega a pessoa de Judas, ele engloba juntamente com os discípulos para tentar salvar Judas. Judas ele não era um homem convertido. Judas ele tinha um amor muito grande ao dinheiro, à ganância, né? Mas Cristo teve o privilégio de pegar Judas e colocar ele na mais alta posição do seu ministério, que na realidade era o discipulado, aquela pequena igrejinha, como diz aqui o Desejado, aquela pequena igrejinha que foi formada por Cristo, né? Ali a maior posição que um seguidor de Cristo poderia ter era o discipulado. Então Jesus foi lá, pegou Judas e colocou ele na mais alta posição, né? Ou seja, provavelmente Cristo pensou assim, não, eu vou colocar Judas aqui, perto de mim, vendo os meus milagres, ouvindo as minhas pregações, para que ele possa ser que ele se arrependa. Que ele se arrependa dos seus maus, né? Então, irmãos, então Judas agora ali, ele começa o trabalho de discipulado, ele começa agora a missão juntamente com Cristo. Agora é interessante, aqui na página 420, perdão, do Desejado de Todas as Nações, aqui agora nós vamos entrar um pouco na história de Judas. Eu vou ler aqui alguns textos falando a respeito desse homem, né? Que diz assim, irmãos, olha, Judas, quando nós pegamos aqui a questão da missão de Judas, como todos sabem, ali aquela pequena igrejinha, ela recebia alguns donativos, recebia algumas ofertas, e para que essas ofertas pudessem ser administradas, deveria ter um tesoureiro. E Judas, ele era muito inteligente nessa área, na questão de finanças, de recursos, de administração. Então Judas, ele foi escolhido ali pelos discípulos, né? Vamos falar assim, foi feita uma comissão e ele foi escolhido para ser o tesoureiro, né? E querendo ou não, irmão, Judas, ele era muito ágil naquilo que ele fazia, né? Ele era inteligente, ele era um discípulo que, se viesse uma missão para ele fazer, ele fazia. Então, aquilo, né, aquela dedicação com que ele fazia as coisas, querendo ou não, chamava a atenção dos discípulos. Tem um texto que diz assim, irmãos, uma linha da página 420, ó. Judas era altamente considerado pelos discípulos e exercia sobre eles, ó, grande influência. Então, irmãos, Judas, eu estava vendo alguns vídeos, né? Tem pessoas que fazem alguns vídeos de Judas como uma pessoa excluída, uma pessoa ali maldosa, aquela pessoa que não conversava com todo mundo, que não sei o quê. Não, irmãos. A imagem que as pessoas elas fazem de Judas aqui é totalmente diferente. Aqui diz que Judas ele era uma pessoa considerada pelos discípulos, ou seja, os discípulos gostavam dele, porque Judas era aquela pessoa carismática, aquela pessoa que conversava, que fazia isso, que fazia aquilo. Agora, por que Judas, irmãos, fazia isso? Como a história fala, que Judas, ele pegava uma parte das finanças, né? Então Judas ele tinha que fazer um trabalho ali que os discípulos não viessem perceber que estava tendo ali, vamos falar assim, um certo roubo, né? Então ele fazia algumas coisas aqui e outras coisas ali para que os discípulos não percebessem, né? A única pessoa que percebia era Cristo, porque Cristo ele conhecia os corações. Mas aqui, irmãos, a gente observa que Judas ele exercia uma grande influência sobre os discípulos, ou seja, então os discípulos eles gostavam de Judas,
ali naquele momento, né? E nós, quando nós damos seguimento aqui, irmãos, nós observamos que Judas, ele também, ele tinha tudo que ele fazia, como eu falei aqui, como ele tinha essa influência sobre os discípulos, Judas, ele também, ele fazia tudo para se promover ali, não somente no requisito do seu trabalho, como também em outras questões. Aqui na página 421 fala assim, irmãos, ó, não obstante os próprios ensinos do Salvador, Judas estava continuamente fornecendo a ideia de que ele havia de governar como rei em Jerusalém. Na alimentação dos 5.000, procurou promover isso. Nessa ocasião, Judas ajudou na distribuição do alimento à multidão faminta. Teve a oportunidade de ver o benefício que estava em seu poder fazer aos outros. Experimentou a satisfação que sempre acompanhava o serviço para com Deus. Auxiliou a levar a Jesus os enfermos dentre a multidão. Viu que alívio, que alegria e satisfação sobrevém ao coração humano mediante o poder de curar do restaurador. Poderia ter compreendido os métodos de Cristo, mas cegavam os seus desejos egoístas. Judas foi o primeiro a aproveitar-se do entusiasmo exercitado pelo milagre dos pães. Foi ele quem arquitetou o plano de apoderar-se de Cristo à força e fazê-lo rei. Altas eram as suas esperanças, porém amarga também a sua decepção. Então, irmãos, Judas, ele era aquele discípulo que ele fazia tudo para se promover, né? Então ele não era como Pedro, que Cristo falava alguma coisa, Pedro ia lá, sempre Pedro estava à frente, sempre Pedro estava à frente. Judas não, Judas ele ficava mais recuado, mas quando era na hora de agir, ele ia lá e agia e ele promovia o seu plano. Por quê, irmãos? Porque Judas, ele tinha um plano de que Jesus iria ser o rei de Israel. Iria libertar ali aquelas pessoas, iria fazer um novo reino, né? Só que o reino de Cristo não era desse mundo, mas era um reino celestial. Então, por exemplo, aqui o desejado fala que naquela ocasião dos pães, tinha ali 5.000 pessoas famintas. Então, Judas sabia que Jesus iria fazer o milagre dos pães ali. Então, Judas tentou se promover em cima daquele milagre. Então, todos os milagres que Cristo tentava fazer, Judas estava ali para se promover e para tentar promover o próprio Cristo, né? Só que Jesus sempre, quando fazia um milagre, né, ele falava, olha, não conte a ninguém, não conte a ninguém. Mas Judas, ele sempre queria aproveitar essa oportunidade. E é interessante aqui também, irmãos, que Judas, aqui nesse parágrafo da página 421, fala também que Judas, quando tinha um enfermo, Judas ia lá, pegava esse enfermo e levava até Cristo. Porque tudo que ele queria fazer para a sua promoção e também para tentar promover Jesus como rei em Israel. Por isso que a fama de Cristo foi muito alta, pela ajuda dos discípulos, né? E também, principalmente, pela ajuda ali da questão dos milagres. Então, irmãos, Judas, ele era aquele discípulo, né? Arquitetor, querendo ali fazer com que as pessoas viessem reconhecer Jesus não como um filho de Deus, não como um salvador, mas Judas queria que as pessoas viessem reconhecer Jesus como o rei de Israel, o homem que veio libertar realmente a Israel. Bem, irmãos, dando prosseguimento aqui na página 422, né, a gente agora encontra aqui no segundo parágrafo dessa página, nós encontramos agora outro plano que Judas ele fazia, né? Judas aqui, irmãos, ele sempre também lançava dúvidas sobre os discípulos. Se os irmãos lerem os 4 evangelhos, nós vamos encontrar nesses 4 evangelhos os discípulos sempre estando em contenda. E por incrível que pareça, irmãos,
quem lançava essas contendas sobre os discípulos era o próprio Judas. Aqui nos fala assim, irmãos, daquele tempo em diante, exprimia dúvidas que confundiam os discípulos, introduzia controvérsias e extraviados sentimentos, empregando os argumentos apresentados pelos escribas e fariseus contra as reivindicações de Cristo. Todas as pequenas e grandes aflições e contrariedade, as dificuldades e aparentes obstáculos ao avanço do Evangelho, Judas interpretava como testemunhos contra a veracidade. Apresentava textos da Escritura que não tinham nenhuma ligação com as verdades que Cristo estava expondo. Essas passagens separadas de seu contexto deixavam os discípulos perplexos, acrescentando o desânimo que os assaltava de contínuo. Todavia, tudo isso era feito por Judas, de maneira a parecer que era consciencioso. E ao passo que os discípulos estavam em busca de provas que confirmassem as palavras do grande mestre, Judas, quase imperceptivelmente, os queria levar para outro rumo. Assim, de modo muito religioso e aparentemente sábio, estava apresentando as coisas sob aspecto diverso daquele em que Cristo as expusera. E empregando as suas palavras em sentido que ele não lhe dera, suas sugestões estavam sempre hesitando desejos ambiciosos de vantagens temporais, desviando assim os discípulos dos importantes assuntos que deveriam ter considerado. Agora, olha só, irmãos, esse texto. A dissensão quanto a qual deles devia ser o maior era geralmente exercitada por Judas. Então, irmãos, a ideia que os discípulos tinham de quem ia ser o maior no reino dos céus, né? Quem ia chegar primeiro, que não sei o quê, quem ia ser o melhor, quem ia ser o maior, tudo isso, irmãos, toda essa contenda era gerada por Judas, né? Então, toda dissensão, toda a confusão que tinha ali entre os discípulos, Judas era o arquitetor, né? Ou seja, ele era um discípulo perigoso. E por incrível que pareça, irmãos, os discípulos não percebiam isso. Ele fazia uma obra tão bem feita, né? Ele fazia uma obra tão bem feita que os discípulos não percebiam que quem causava todo esse tumulto entre eles era o próprio Judas. Então, irmãos, nós devemos ter muito cuidado aqui. Trazendo para os dias de hoje, né? Como a gente falou aqui, trazendo para os dias de hoje, irmãos, nós temos que ter muito cuidado com Judas atuais, né? Por exemplo, levando para o lado espiritual, nós devemos ter cuidado com Judas que existe dentro da igreja, né? Quantas pessoas, irmãos, infelizmente não existe no nosso meio que causa discussões, que trazem na questão o mexerico, que traz a questão da fofoca, né? E isso causa um tumulto dentro da igreja, irmãos. O Espírito de Profecia fala que não existe coisa que destrói uma igreja do que a fofoca, do que a dissensão, né? Infelizmente, irmãos, isso tem o quê? Isso tem entrado no nosso meio. Nós devemos ter muito cuidado. Nós devemos ter muito cuidado com isso. Certo dia, a gente que é missionário, né? Nós recebemos muitas visitas, pessoas que vêm conversar com a gente, né? Um certo dia, um irmão chegou para mim, eu já conhecendo, né, a índole dessa pessoa, né? Chegou e começou a falar assim, irmão, ou seja, tentou trazer uma dissensão, né? Ele tentou fazer ali uma dissensão no meio da igreja. E ali eu deixei ele falar, ele falou. Quando terminou de falar, eu disse assim, irmão, vamos orar por esse irmão, né, para que venha a ser resolvido o problema. Pronto. Ele já não falou mais nada. Cortei ali o assunto. Então, irmãos, nós que conhecemos essa verdade, nós não devemos permitir, né, que essas dissensões, essas invejas, né, os cochichos, os falatórios
possam entrar no nosso meio. Né? Infelizmente, hoje, existem pessoas no nosso meio com essa característica de Judas, né? Que diz que Judas era que levava dissensões entre os irmãos, entre ali os discípulos. E tem muitas pessoas hoje na igreja que às vezes causam essas dissensões. E a gente não pode, irmãos, permitir isso, porque isso traz uma desunião para a igreja. E uma igreja desunida, irmãos, infelizmente o Espírito Santo não atua no meio dela. O próprio Salomão, ele advertiu sobre isso, né? Sobre a questão da dissensão, aqueles que trazem dissensões no meio da igreja. Então, irmãos, esse ponto aqui é um ponto muito interessante da gente refletir sobre a questão de Judas, né? Como ele trazia a dissensão, ele é que fazia todo o tumulto. Voltando para a página 420, irmãos, nós encontramos aqui, agora, levando já para o finalzinho da história de Judas, a gente vai ver aqui a oportunidade que Judas teve para a salvação, né? Olha só, irmãos, aqui fala assim, Judas, o segundo parágrafo, terceiro parágrafo da página 420. Judas unira-se aos discípulos quando, só um minuto, quando as multidões seguiam a Cristo. Os ensinos do Salvador lhe tocavam o coração, enquanto suspensos de seus lábios escutavam o que dizia na sinagoga, à margem do lago, sobre o monte. Judas via os doentes, os coxos, os cegos. Aglomeraram-se em torno de Jesus, vindo de aldeias e cidades. Via os moribundos que lhe depunham os pés. Testemunhava as poderosas obras do Salvador, na cura dos enfermos, na expulsão de demônios, na ressurreição de mortos. Experimentava em si mesmo o testemunho do poder de Cristo. Reconhecia serem seus ensinos superiores a tudo quanto ouvira anteriormente. Amava o grande mestre e anelava estar com ele. Tivera desejo de ser transformado no caráter e na vida, e esperava experimentar isso mediante sua ligação com Jesus. O Salvador não repelira Judas, dera-lhe lugar entre os 12. Confiou-lhe a obra de evangelista, doutor de poder para curar os doentes e expulsar os demônios. Mas Judas não chegou ao ponto de render-se inteiramente a Cristo. Não renunciou às suas ambições terrenas, nem a seu amor ao dinheiro. Ao passo que aceitava a posição de ministro de Cristo, não se colocou no divino molde. Achava que podia reter seus próprios juízos e opiniões e cultivou a disposição de criticar e também acusar. Irmãos, olha a oportunidade que esse homem teve de salvação, irmãos. Ele esteve ao lado do Filho de Deus, ele esteve ao lado do Salvador, né, do Cristo. Irmãos, aqui fala que ele recebeu a posição de ministro de Cristo ali entre os 12, né? Até a autoridade, irmãos, aqui fala, né? Até a autoridade de curar e de expulsar demônios, Cristo deu a ele, que no caso ele deu a todos os discípulos, né? Então, irmãos, Judas ouviu as mensagens de salvação, Judas ouviu Jesus curar os coxos, fazer cegos verem, curar enfermos. Judas viu, irmão, Jesus ressuscitar mortos. Mas, infelizmente, Judas não abriu o seu coração para que Cristo viesse fazer o trabalho na vida dele, né? Irmãos, tem um pensamento de um pregador que diz que cada milagre que Jesus fazia era uma pregação para Judas. Cada milagre que Jesus fazia era Jesus batendo na porta do coração de Judas para que Cristo pudesse entrar. Mas aqui diz que a ambição ao dinheiro, a ambição às coisas terrenas, infelizmente endureceram o coração de Judas. Infelizmente ele não aceitou, irmãos, ali o convite da salvação. E a cada dia que passava, irmãos, porque Judas passou ali em torno de 3 anos e meio com Cristo, né, que foi o ministério de Cristo, da pregação,
Judas passou cerca de 3 anos e meio ouvindo as mensagens, vendo os milagres, as curas que Jesus fazia. Mas, infelizmente, irmão, a cada dia que passava, Judas estava com o coração mais duro, com o coração mais duro. E agora aqui, irmãos, vem a questão do desejo de Judas, né? Judas agora tem um desejo, como Judas começou a perceber que o ministério de Cristo não era esse, não era da terra, mas era o celestial, né? Agora Judas, ele começa a bolar um plano, né? Ele foi para o seu último plano na questão aqui do seu trabalho. E continuando na página 420, irmãos, fala assim, olha, pouco antes da Páscoa, Judas renovara seu trato com os sacerdotes para entregar Jesus. Combinou-se então de que o Salvador fosse aprisionado imediatamente no retiro aonde costumava ir para orar e meditar, no caso no Monte das Oliveiras. Desde a festa em casa de Simão, tivera Judas oportunidade de refletir no ato que concordara praticar, mas seu propósito ficou imutável. Por 30 moedas de prata, olha só, irmãos, por 30 moedas de prata, o preço de um escravo, vendeu o Senhor da Glória para ignominia e também a morte. Irmãos, olha só a consideração que Judas teve com o Filho de Deus, né? Judas, ou seja, Judas considerou, Judas comparou Jesus ali como um escravo, ou seja, Judas preferiu 30 moedas de prata, preferiu o dinheiro do que o próprio Cristo, né? Então, irmãos, aqui, ou seja, foi a traição de Judas. Então, quantas pessoas também, principalmente no mundo, nós analisamos, quantas pessoas, infelizmente, eles não tratam Jesus como um escravo, né? Eles trocam Jesus pelo mundo, eles trocam Jesus pelo dinheiro, pela fama, né? Pela popularidade. Infelizmente, irmão, Jesus tem sendo trocado por muitas coisas, né? Então aqui, irmão, Judas, infelizmente, né, como diz assim, o preço de um escravo vendeu o Senhor da Glória para a morte. Só que tem um porém aqui, irmãos, eu gostaria só de frisar aqui um ponto interessante, aqui nessa parte. Judas, ele foi para o seu último plano. Quando a gente lê aqui o restante do desejado, irmãos, o plano que Judas teve de vender a Cristo, né, não foi para a morte. Aqui a irmã Watt explica no capítulo 76, ela fala que Judas, ele bolou o plano de vender Cristo, não foi para Jesus morrer. Judas bolou o plano de vender a Cristo, irmãos, com um plano de que, com a esperança, na realidade, de que os discípulos, né, de que os discípulos e os seus seguidores o fossem libertar e fazer ele como rei de Israel, né, como rei ali da região que fosse libertar o povo. Então, irmãos, Judas, ele pensava na realidade no reino terrestre. Então, Judas pensou, não, peraí, eu vou bolar aqui o plano, eu vou vender Jesus, aí quando Jesus for preso, os seus discípulos, né, e aqueles seguidores, que na realidade a Bíblia diz que era uma multidão que seguia Jesus, vai libertar. E quando Jesus for liberto, né, ele vai perceber que fui eu que bolei o plano, e aí eu vou ser mais honrado ainda. Mas aqui, irmãos, infelizmente, a história foi diferente, né? Não foi isso que Judas pensou. E é tão provável, irmãos, que quando Jesus ele foi preso, ali naquele momento, Pedro, como está escrito na história, ele sacou ali a sua espada, né? Ele sacou ali a espada para ferir aquele homem, dar aquele golpe, né? Que cortou a orelha, que quando a gente cortou a orelha ali daquele homem, né? Quando a gente vai para o Espírito de Profecia, fala que aquele golpe, irmãos, foi para tirar a cabeça do homem mesmo, né? Então, quando a gente junta as histórias, será que não foi Judas que incentivou ali aos discípulos a fazerem isso? Então, Judas, irmãos, aqui, ele bolou um plano de vender a Cristo para que os discípulos e os seus seguidores libertassem Jesus. Mas a história foi diferente, né? Não foi dessa forma.
Judas, ele vendeu Cristo, né, o Filho de Deus ali, não foi para promover ele, mas infelizmente para a morte. Aí aqui, irmãos, fala assim, na página, já entrando aqui para o final, na página 422, né? Aqui fala sobre a última oportunidade que Judas ele teve. Aqui diz assim, irmãos, olha, mas Judas ainda não estava de tudo endurecido. Mesmo depois de ter duas vezes comprometido a atrair o seu Salvador, havia a oportunidade de arrependimento. A ceia pascual, na ceia pascual, Jesus provou sua divindade ao revelar os desígnios do traidor. Incluiu, olha só, irmãos, incluiu eternamente a Judas no serviço prestado aos discípulos. Ou seja, Jesus sabia, irmãos, ali naquela Páscoa, ali naquele momento, na Santa Ceia, né? Vamos falar aqui. Jesus poderia muito bem ter excluído Judas, porque já estava plantado no coração de Judas a traição, tudo, né? Mas Jesus não, eu vou dar a última oportunidade de salvação para ele, né? Então Jesus ele inclui ali Judas no serviço. E fala assim, irmãos, olha, mas o derradeiro apelo de amor foi desatendido. Então, o caso de Judas, irmãos, olha, ficou decidido. Ou seja, naquele momento, irmãos, quando Judas vê Jesus, que ele imaginava ser rei, né? Quando Judas vê Jesus lavando os pés dos discípulos, irmãos, quando a gente pega a história da questão principalmente ali no Oriente, quem lava os pés de uma pessoa são os servos. Por exemplo, alguém chega na casa da pessoa, tem um servo ali para lavar os seus pés. Então, querendo ou não, era uma atividade humilhante, né? Aí Judas agora vê Jesus lavando os pés dos discípulos, né? Então aquilo ali trouxe, ele já pensou, não, esse aí não vai ser rei, não. Então, naquele momento, Jesus deu a última oportunidade de salvação para Judas. Mas infelizmente ele não quis. Olha só o que é que diz, irmão. Então, o caso de Judas ficou decidido. Olha só, irmãos, que forte, ó. Os pés que Jesus lavou saíram para ir fazer a obra do traidor. Então, irmãos, Jesus, mesmo sabendo que Judas ia o trair, tentou fazer aquele trabalho para ver se ele se comovia, né? Mas, infelizmente, ele não quis. E aqueles pés, irmãos, olha só, aqueles pés que Jesus lavou saíram caminhando para o trair, né? Infelizmente, irmãos, aqui na página 424, nós encontramos o fim da história de Judas. Judas vende a Cristo, como foi falado, né? Por 30 moedas de prata, o preço de um escravo. E depois, irmãos, vem o arrependimento, não um arrependimento sincero, mas um arrependimento de remorso, né? Porque ele vendeu ali o Salvador. Ele percebeu quem ele traiu, né? Quando ele chega ali diante dos sacerdotes e fala, olha, eu pequei traindo sangue inocente. Aí, irmãos, aqui diz o seguinte, ó, Judas, na página 424, Judas, para a gente finalizar. Judas viu que suas súplicas eram em vão e precipitou-se da sala, exclamando, é tarde, é tarde. Sentiu-se que não poderia viver para ver Jesus crucificado e, em desespero, foi enforcar-se. Então, irmãos, a questão de que Judas foi tirar a própria vida, né? Aqui, ó, ele sentiu que não poderia viver para ver Jesus sendo crucificado, ou seja, se Judas iria ver o homem que ele traiu, o homem que ele rejeitou durante aquele período do ministério de Cristo. Então, Judas, naquele momento, irmãos, ele não aguenta a pressão psicológica da mente, o inimigo trabalhando também provavelmente ali na sua cabeça, né? Dizendo que tudo aquilo ali foi culpa dele. Judas, ele não poderia suportar, irmãos, essa tragédia, né, que trouxe para o Salvador. Então, ele preferiu tirar a sua própria vida do que ver o Salvador sendo crucificado. E aqui, irmãos, finaliza a história de Judas, que diz assim, irmãos, olha. Mais tarde, naquele mesmo dia, a caminho da sala de Pilatos para o Calvário,
houve uma interrupção nos gritos e zombaria da turba ímpia, que levava Jesus ao lugar da crucifixão. Ao pararem por local retirado, viram ao pé de uma árvore, sem vida, o corpo de Judas. Era uma cena, só um minuto, era uma cena horrível. Seu peso rompera a corda em que se pendurara a árvore. Ao cair, rebentara-se-lhe terrivelmente o corpo. Ou seja, é como se o corpo dele, quando Judas ele se enforcou pelo peso, né, dele, do corpo, a corda se arrebentou e como se o seu corpo tivesse partido, sido cortado ali ali a sua barriga, essa parte, né? Quando a gente lê o apóstolo Paulo, né, ele explica um pouco, né? E as suas estranhas o saíram, né, para fora. E fala assim, irmãos, olha, arrebentaram terrivelmente o corpo, e os cães o estavam agora devorando. Seus restos foram imediatamente enterrados e ocultos às visitas. Houve, porém, menos escárnios entre a turba e muitos rostos pálidos revelaram os pensamentos interiores. A retribuição parecia visitar já os que eram culpados do sangue de Jesus. Então, irmãos, infelizmente esse foi o fim da vida de Judas, né? Um fim terrível, né? Aqui os cães comeram ali, devoraram os seus restos, né? Ou seja, irmãos, infelizmente essa é o final de uma vida de todos aqueles que rejeitam a Jesus como Salvador pessoal. Esse é o final da vida, né? Certo que muitas pessoas não vão ter o final da vida de Judas, né? Mas o final da vida de uma pessoa que rejeita a Cristo será o lago de fogo, né? Será pior ainda, né, irmão? Se você for ver, será pior ainda a rejeição do Salvador. Então, irmãos, o que é que nós aprendemos nessa história? Nós aprendemos, irmãos, que Jesus, como diz o texto bíblico, ele veio salvar, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus tentou trabalhar na vida de Judas ali, mas infelizmente Judas ele endureceu o coração ao ponto de a mensagem não entrar na vida dele, né? Mas nós encontramos aqui, irmãos, assim como Judas não aceitou o convite da salvação, por outro lado, nós encontramos ali os outros discípulos que se renderam a Cristo, abriram o seu coração, Jesus entrou na vida deles e eles conseguiram fazer uma obra maravilhosa. Então aqui nós encontramos, irmãos, na obra dos discípulos, na história dos discípulos, duas classes de pessoas. A primeira classe são a classe dos 11, que aceitou o convite da salvação, deixou Jesus trabalhar e eles tiveram um fim, eles morreram também, mas a retribuição será maior. E a outra classe é daqueles que rejeitam o Salvador, que infelizmente o fim deles será horrível. Mas que Deus possa nos abençoar, que nós venhamos a cada dia ter essas lições em mente em nossas vidas, para não cair no mesmo erro que Judas caiu, mas que nós venhamos a cada dia abrir o coração para Cristo, para que Ele possa fazer esse trabalho maravilhoso de salvação em nossas vidas. Amém.